Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Por incrível que pareça, essa foto, pessoal, essa foto tá absolutamente incrível. Para mim, é a representação máxima do que a gente está enfrentando hoje no Brasil. Na China, professor Marcelo, Barroso discute cooperação para o judiciário. Presidente do Supremo estuda meios de usar inteligência artificial da China para aprimorar os trabalhos da justiça no Brasil. E quem não está vendo aqui, esse cartaz gigantesco atrás do Barroso está escrito o seguinte, ó. Boas-vindas à delegação dirigida por Sua Excelência, doutor Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, para visitar o Supremo Tribunal Popular da China. Gente do céu. Olha só. Achei coerente. Vamos lá, professora. Verdade. Achei coerente, porque uma vez me explicaram o que significava a bandeira da China. Tá? A bandeira da China, não sei se dá para botar aí no vídeo, né? Tem aquele fundo vermelho e o desenho de uma estrela maior, né? E ao redor dessa estrela maior, acho que um semicírculo, né? Várias estrelinhas. Né? E aí me explicaram que o significado é o seguinte: a estrela maior é o partido. Né? O partido é a estrela maior que ilumina as estrelinhas. As estrelinhas são o povo. Isso. Né? Então, a estrela maior é o partido. E o partido único, obviamente, né? O PCC de lá, né? Não é o daqui de São Paulo, mostrando o caminho para a população. Né? Eles sabem o caminho. O Partido Comunista, a vanguarda, né, do povo chinês. O povo é um povo ignorante, um povo que não pode escolher qual partido vai ocupar o poder. Né? O partido é único, porque eles são os únicos iluminados e, portanto, eles podem e devem mostrar o caminho certo para aquela plebe ignara, para aquela população ignorante. Não é esse negócio de democracia, de voto, de pluripartidarismo, né? De ter opções à esquerda e à direita, nada disso. Né? E esta me parece ser exatamente a visão do ministro Barroso. Né? O ministro Barroso deu uma vez uma entrevista, né, na qual ele, pela 329ª vez, destacava a importância de regulamentar as redes sociais, de regulamentar a internet, né? De não deixar que a internet fosse essa terra de ninguém. Né? E ele justificava dizendo o seguinte: na internet tem de tudo, nas redes sociais tem de tudo. Tem coisa boa, mas também tem coisa muito ruim. E a tendência do povo, dizia ele, é ir exatamente para o que há de ruim. Né? É de sintonizar, é de entrar exatamente nos sites e nos perfis ruins. Então, é preciso que haja alguém que mostre o caminho para o povo. Né? Qual é o conteúdo bom? Porque esse alguém, evidentemente, ele não diz de forma expressa, mas esse alguém é ele. Né? Ele e os seus iluminados colegas, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, essa tem muito a ver com a visão chinesa. Né? Na verdade, isso é uma visão leninista. Né? É a vanguarda que vai mostrar ao povaréu qual o caminho a ser seguido, que vai guiar o povaréu, que não pode sozinho enxergar o caminho, porque o povão é muito ignorante. Então, perfeito. Eu acho que foi ali o encontro do leninismo com o maoísmo, enfim, né? Essa porcaria toda,
né, que se encaixa tão bem nesse pensamento que é visceralmente antidemocrático. Né? É curioso a gente ver isso, porque esses ministros gostam de posar de defensores da democracia, mas, na verdade, eles têm um pensamento que é profundamente elitista. Né? Eles são os iluminados e nós, os manés, que vivemos nas trevas, precisamos ser conduzidos, né, por essa liderança fabulosa, como os milhões de chinesinhos manés precisam ser conduzidos pelo Ursinho Poo, esqueci o nome lá, e pela... Como é o nome do sujeito? Do ditador de lá, né? Isso, vulgo Ursinho Poo. E o resto da vanguarda. É impressionante, professor. Eu lembro até de uma entrevista que eu fiz na época do Pânico, e tinha um cara lá que era uma espécie de correspondente brasileiro na China, e ele estava falando para mim assim, de peito, né, cheio. O Xi Jinping visita o país inteiro ao longo do ano, e ele é aclamado por todas as comunidades onde ele passa. Cheguei e falei, o pessoal, juro por Deus, eu nunca costumo olhar muito pro chat. Nesse dia, primeiro que eu fiquei estarrecido com a fala do cara. Segundo, o chat tá falando, relaxa, Marcão, tem alguém apontando uma arma pra cabeça dele. Só ele falar desse jeito. Porque, aquele austríaco, aquele pintor austríaco também viajava pela Alemanha inteira e era aclamado, né? Você tem. E ai de quem não aclamasse. Você tem algum italiano? Tem um italiano também que fazia isso, era aclamado. Isso. Né? Agora, é interessante, Didi, o seguinte: o professor estava falando da elite, né? Essa elite intelectualoide, a despedida do Gilmar Palusa, porque o Barroso saiu do Gilmar Palusa direto para a China para fazer acordo. Meu Deus do céu, o cara tá fazendo acordo com ditadura. Poder Judiciário brasileiro fazendo acordo com ditadura, saindo de coquetel de luxo aqui do Gilmar Palusa, com juristas, deputados num restaurante lá em Lisboa, membros do governo federal, advogados, empresários. Foi o fim aí do Gilmar Palusa, foi a despedida do Gilmar Palusa. O presidente Barroso, ele ficou lá, mas você tinha o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Goné Branco, ministro da STJ, Humberto Martins, Antônio Brito, deputado federal, que é possível candidato à presidência da Câmara, Aguinaldo Ribeiro também. Você tem um monte de gente ali e é muito preocupante isso, Didi, porque a gente está falando de acordo de cooperação técnica para falar de inteligência artificial e, ao mesmo tempo, os ministros defendem abertamente regulamentação. E eles dizem abertamente, se o Congresso não regulamenta, nós o faremos. Pois é, só para complementar aqui a fala do professor, o pintor austríaco, professor, foi reprovado 2 vezes para o vestibular para a Escola de Belas Artes de Viena. 2 vezes ele perdeu. Então, ele não era um tão bom pintor assim para a época, não. Enfim, quanto à viagem, aí, a extensão do Gilmar Palusa para Pequim, eu acho que, como disse o professor, tem coerência de uma ditadura para outra. Vamos ver o que uma ditadura mais avançada pode nos ensinar para a gente poder implementar na nossa ditadura tupiniquim, na nossa ditadura, na nossa proto-ditadura, né? Na nossa ditadura nascente. Vamos ver o que é que eles têm de mais avançado lá para a gente poder implementar aqui. Bom, realmente é difícil de entender como uma pseudodemocracia, que é o Brasil, vai para a China, que é uma ditadura reconhecida como tal por todas as democracias do mundo, mesmo que façam negócio com ela, todo mundo sabe que a China é uma ditadura. Não sei o que é que ele poderia aprender lá, que ele não pudesse aprender, por exemplo, no Japão, que tem uma inteligência artificial avançadíssima, na Suécia, que é uma das nações mais avançadas no tema. Então, por que ele vai logo para a China, meu Deus do céu? Para ir lá para aprender coisas sobre inteligência artificial para implementar no Brasil? É bem esquisito isso aí, né? É uma coisa que a gente fica pensando aqui com os nossos botões. E o curioso
é o seguinte, eles estão loucos para regulamentar a inteligência artificial já agora nessas eleições. Talvez tenha sido essa a pressa de Barroso ter ido para a China e não para um outro país expoente da inteligência artificial, eles terem ido para a China para aprender como implementar isso o mais rapidamente possível para as eleições de outubro. Porque é disso que se trata, é isso que eles querem fazer, eles querem regulamentar o mais rapidamente possível, mais uma vez, atropelando as prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional, do Legislativo. Né? Eles, mais uma vez, vão legislar, vão empurrar a goela abaixo aí do povo brasileiro uma lei que não passou pelo Congresso. Mas é sintomático dos tempos que vivemos, que são ditatoriais no Brasil, que o ministro da Suprema Corte simplesmente vá para a maior ditadura do mundo para aprender, provavelmente, como controlar melhor a população, como fazer com que a população seja mais obediente, controlada, a partir do ponto de vista de um partido único, que é o que existe lá na China. E a gente está caminhando para um partido único aí, né? Que é o PSTF. Também estamos caminhando para um partido único. O Congresso, como a gente disse no assunto passado, não serve mais para nada. É melhor fechar e entregar a chave para a Suprema Corte, como fizeram na Venezuela. Bicho, não tem nem o que dizer sobre uma situação dessa. É lamentável, né? É lamentável. E eu quero pegar, então, 3 elementos e jogar no colo do Adrilles. O Barroso, o Gilmar e o Alexandre. Porra! São 3 elementos. Adrilles, você vai ficar com o colo cheio agora. Cheio de elementos vulgares. Olha só. 2 coisas dão dinheiro nas redes. Ódio e fofura. Diz o Alexandre de Moraes no 12º Fórum de Lisboa, Gilmar Palusa, defendendo a regulamentação das plataformas digitais. Adrilles, um desses, qualquer um desses atos, essa fala e essa postura do Alexandre de Moraes, por si só, já era algo muito preocupante. A hora que você soma ida a Pequim, mais o Gilmar Palusa, que é um evento de uma magnitude que eu não consigo enxergar, o governo federal fazendo algo grande desse tamanho aqui no Brasil, olha isso, em termos de magnitude e proporção. Cada um desses fenômenos já é preocupante por si só, Adrilles Jorge. E daí você tem o cara falando o seguinte, o Alexandre de Moraes. A regulamentação com o princípio de que, aspas, o que não pode no mundo real não pode no mundo virtual. Tem razão. Ele criticou as grandes empresas de tecnologia e disse que elas não assumem responsabilidade pelo conteúdo em suas plataformas. Abre aspas. Se você tem um depósito na vida real e pessoas passam a traficar drogas nele, cuidado que agora que veio, né? Ou fazem um laboratório de cocaína, se você não sabe, não pode se responsabilizar, disse Alexandre de Moraes. No mês seguinte você descobre, faz um contrato pedindo 10% e monetiza isso, assim você se torna responsável. Adrilles, tem toda a razão. Ele está equiparando. Não. Presta atenção, Adrilles. Eu sei. Ele tem razão em princípio, mas, enfim. Ele está equiparando o discurso com tráfico. É isso, Marco Antônio. Vai. Só Adrilles, só um segundinho antes de você falar. O Piotto ontem na Revista Oeste, eu acho que ele foi num ponto central. Ele disse assim para o ministro Alexandre de Moraes: ministro, o que não pode fora da Constituição, não pode no STF. Muito bem. Eu acho o seguinte, ele tem toda a razão quando ele diz que nas redes sociais não pode, o que também não pode na vida real. Agora, o problema é que ele pega tráfico de drogas, ele fala de discurso neonazista, de apoio à pedofilia, discurso de ódio, sabe-se lá o que ele entende por discurso de ódio, com discurso comum de crítica ao STF. É muito simples, entendeu? Ele acabou de mandar remover, aliás, as contas novamente do Monark das redes sociais, excluir tudo, sob pena de multa, mas pela milionésima vez. O que o Monark fez? Contestou o processo eleitoral. Isso é tráfico de drogas? Isso é discurso de ódio neonazista? Não.
Ele faz isso de maneira capciosa há tempos. Ele fala que a extrema-direita, sabe-se lá também o que é extrema-direita, faz discurso nazi-fascista nas redes, faz discurso de ódio, de apoio à violência. Eu pergunto, aonde vocês veem discurso neonazista nas redes sociais? Eu não vejo nada. Nada. Onde vocês veem suástica? Onde vocês veem discurso de apologia a crianças sendo mortas por martelo numa creche, como diz também o ex-ministro lá, o Flávio Dino, que agora é ministro do STF, que ele comparava esse tipo de coisa a um discurso bolsonarista, conservador e de extrema-direita. Ou seja, é uma coisa capciosa. Quando você diz, como eu disse, que a Corte Eleitoral, que o TSE foi parcial durante o pleito de 2022, censurando, removendo conteúdos do Bolsonaro, não deixando que a gente dissesse que o Lula era a favor do aborto, ou que tinha amigos ditadores, ou que eventualmente era a favor da descriminalização das drogas, isso tudo era proibido. Tiraram um documentário da Brasil Paralelo, sem sequer vê-lo. E a ministra Carmen Lúcia Barbosa falou, nós estamos cometendo censura, sim, em nome da democracia. É isso que o ministro fala de regulamentar? É isso que o ministro quer que sejam responsabilidades das redes sociais por contestar o pleito eleitoral, por contestar a lisura de uma justiça eleitoral, por contestar a idoneidade de um ministro da Suprema Corte? É isso que ele está querendo dizer. Entendeu? Aí quem manda é ele e quem vai ter que obedecer são as redes sociais. Não é à toa que eles estão lá fazendo o curso, estão fazendo lá briefing lá de ditadura democrática da China. O que é a China? República Popular Democrática da China. Toda ditadura se coloca a favor da democracia. Um de maneira mais demagógica, mais hipócrita, e um de maneira escancarada, como a China, não é? Aqui você tem o 8 de janeiro, você tem alguns bolsonaristas mais exaltados. Isso tudo é considerado como nazifascismo. Pelo ministro Alexandre de Moraes, que prende senhora de 70 anos com diabetes, com câncer, morrendo na cadeia, simplesmente estava passeando em QG general. Ou seja, tudo, realmente, tudo que não pode na vida real, não pode nas redes sociais. Isso já foi colocado por um projeto de lei do Bolsonaro em seu pleito, quando ele disse, olha, é proibido, olha só a inversão das coisas, é proibido que uma rede social remova o conteúdo de qualquer espécie. Isso é censura prévia. A não ser que seja conteúdo de apologia ao uso de drogas, apologia à pedofilia, apologia a nazismo, apologia a terrorismo, tudo que não pode nas redes, na vida real. Mas o que não pode, segundo na vida real, para o ministro Gilmar Mendes, para o ministro Barroso, para o ministro Alexandre de Moraes, é criticar o Supremo, é criticar o processo eleitoral, é criticar a urna. Ou seja, é isso que é o discurso neonazista para eles. É qualquer tipo de liberdade de expressão que esvoasse, que toque na toga da idolatria deles. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.